4 Passieres. Olha aqui, me dá os lances aí, me dá os lances do jogo aí, porque é o seguinte, tem umas coisas que estão me preocupando ali, me preocupando muito, e eu vou dizer o que é. Eu ontem, prestando atenção, eu vi um Kudê falando de intensidade, e isso tem me preocupado. Eu já tinha, inclusive ontem, o Edenilson disse que bom, fui mal interpretado e tal, mas não foi mal interpretado, foi o que você disse. Eu estou achando o Atlético extremamente burocrático, mas entendo que o início de temporada, com uma mudança tão brusca no sistema de jogo, isso também influencia. Tem horas que eu penso que o Atlético está um time muito pesado, mas eu queria te ouvir. Eu queria te ouvir sobre qual a sua percepção do jogo, do placar poderia ser mais tranquilo, e depois nós vamos entrar em detalhes falando de jogadores, de comportamento e tal. Enfim, gostaria de ouvi-lo. Alex. Eu acho que tem Você sabe que eu gosto de ver sempre a metade da ampola cheia, né? Sim. E aí eu acho que você tem, nesse sentido, você tem alguns aspectos positivos. Eu acho que o primeiro deles foi a classificação, sem dúvida alguma. Segundo, talvez, não nessa ordem, né? Mas o Maurício Lemos teve uma boa participação, né? Então, acho que enquanto ele teve condição ali, ele fez Você queria tanto o Heber É verdade, ontem. mas eu acho, coerência. eu acho que o Heber poderia ter tido uma boa participação. Mas o Maurício Lemos jogou bem. Eu achei que ele jogou bem. Aliás, não era só você não, Patati. O Patatá também queria. Não, ontem ele jogou não. bem. Eu não sei como é que vai ser daqui pra frente. Não, mas ainda acho que ainda não consigo formar uma opinião. Eu acho que o Galo, a gente tá falando de início de temporada, o início da temporada foi no ano passado, nós já estamos chegando a 2 meses de trabalho esse ano. E a verdade é o seguinte, se o Atlético não se resolver, ele vai ter muita dificuldade na próxima fase. Ele vai ter muita dificuldade na próxima. Então a gente fica falando, não, tem que ter paciência início de temporada, paciência início. Poxa, ontem ontem era pra esculachar os caras, ontem era pra jogar, pra se redimir, pra todo mundo se fazer. E em alguns momentos do primeiro tempo acho que isso até aconteceu, bem verdade, mas no todo não foi aquela atuação que dá segurança, que fala, olha, estamos no caminho. Não estamos. E eu acho que isso passa muito pela atuação individual dos jogadores. Eu acho que tem jogador que está devendo mesmo. E acho que o Kudê, ele precisa urgentemente pensar no time dele em primeiro lugar e não na tática dele. Então ele prefere um estilo de jogo, mas esse jogo não encaixa para esses jogadores. Então ele coloca outros jogadores ou ele faz uma adaptação. Ou muda o esquema. Muda o esquema. Esses aí não tá encaixando. Ontem, durante a entrevista do Paulinho, depois do jogo, aliás, o Paulinho é um cara, que cara esclarecido, né, rapaz? Pra marcar uma entrevista aí, viu, Andrezão? Pede o pessoal da produção. Quer que eu fale com ele? Por favor, pra marcar uma entrevista com o Paulinho. Eu tô conversando pro dia 25 de março. Pô, um monte de resenha aí, o jeito que ele explica. Eu tava esperando pra ver se ia rolar mesmo. Mas tô conversando com o assessor dele. Pô, então... É uma argentina, inclusive, a assessora dele. Eu quero até perguntar pra você, Elton, porque ontem o Paulinho, depois do jogo, perguntado sobre o jogo muito por dentro e tal, aí ele diz assim, olha, nós gostamos de trabalhar com toques curtos. Eu, Pedrinho, Hulk, o próprio Edenilson, o próprio Patrick e tal. A gente gosta de trabalhar e a gente tem facilidade de trabalhar com toques curtos. E aí, a gente trabalha por dentro com toques curtos e aí vem as laterais com os seus laterais e eles entram como elemento surpresa e daí o fato de jogar mais por dentro e a importância dos laterais fazerem a ultrapassagem. Eu queria te perguntar se você está vendo isso acontecer, mas você responde depois, porque agora meus amigos que estão sofrendo para pagar a prestação de financiamento. Gente, não adianta. Se tem financiamento, os juros abusivos cortando na alta, não tem conversa, não tem conversa. Estava conversando com o Rodrigão lá do Night Drop, depois eu vou explicar o que é Night Drop, vocês vão entender porque daqui a pouco nós vamos falar dele aqui no programa. O Rodrigo falou, Everton, eu comprei um carro, parece que estou pagando 2. Eu falei, Rodrigão, você vai pegar o seu telefone agora, vai ligar aqui, ó, ou ligar ou chamar no WhatsApp, que é o mesmo número. Tem também o QR Code ali na frente. Para você fazer contato e pedir uma consulta no seu financiamento. Pode ser para um financiamento em andamento, pode ser para um financiamento que você já fez e não tem mais,
para a gente saber se você pagou ou está pagando juros abusivos. Identificamos juros abusivos, aí é preparar o processo para você receber de volta até 80% do que pagou ou está pagando de forma indevida. Então eu estou dando o caminho, você só precisa seguir e se dá muito bem como todas essas pessoas que aqui estão. A Mônica Lopes, a Maria Ordália, tem mais, vai pular agora aqui o Walter Alves, telespectadores do programa, que fizeram contato nos telefones que estão na sua tela, ou nesse telefone aqui, ou no QR Code ali, e resolveram. Saldo devedor de 18 pagou 1.900, saldo devedor de 50 pagou 10. Então é isso aí, tome uma atitude e faça agora a consulta para saber se há juros abusivos do seu contrato. 2566-2701, QR Code está lá, aponte sua câmera e bora parar de pagar juros abusivos, meu povo. Elton Novaes, a resposta é com você, na câmera da verdade, meu amor, por gentileza. Você está vendo isso que o Paulinho está falando? HG, você sabe que essa é uma pergunta que gera uma certa ansiedade e expectativa no torcedor atleticano, porque o torcedor do Atlético tem trabalhado muito com o sentimento de ter o Arana. O Atlético, tendo o Arana, ele teria isso facilmente. Com o Dodô, essa dificuldade já é maior. Mesmo que ele tenha se esforçado bastante na partida de ontem, tenha tentado fazer isso. E com o Saravia, a chegada dele mostra como que o nível dos laterais do Atlético estavam baixos. Porque o pouco que ele já jogou melhor que os outros. Mesmo aqui o Thiago pode levantar essa questão, mas você defendeu o fulano e o Beltrano. Defendi e vou continuar sempre defendendo a oportunidade. Que o Saravia está aproveitando muito bem as oportunidades que ele tem tido. Até porque são jogos de ataque, né? Sim, são jogadores incisivos. Então o torcedor do Atlético vive essa ansiedade, né, Ale, de ter de volta o Arana, que seria um cara para aproveitar esse time do Atlético para as movimentações, seria perfeito. Mas hoje o Atlético tem que trabalhar com o Dodô, com o Saravia. Então esses jogadores que vão ter que entrar nesse esquema. Agora falando uma outra coisa do Paulinho, o Ale apontou pontos importantes que a gente tem que ressaltar. Os primeiros 20 minutos do Atlético foram bons. 20 minutos que a gente gostaria de ver em vários jogos do Atlético, ou extensos por maior minutagem. Algo que não tem acontecido. E outra coisa que eu destaco é o entendimento entre o Hulk e o Paulinho, que isso pode ser frutífero mais pra frente da temporada, quando eles entrosarem ainda mais, e também os outros jogadores que o Ale tem apontado diversas vezes, como o Edenilson, que não tem jogado bem ainda, o Patrick, que ainda não está na sua melhor forma. Quando esses jogadores entrarem junto com esses jogadores, vão criar muitas oportunidades para o time do Atlético, e é possível fazer um pequeno recorte de pegar coisas boas de um jogo que o Atlético realmente, mais uma vez, decepcionou seu torcedor. O Arana é o segundo melhor do time, né? Alguém tem dúvida disso? Não tem. Aí se você fala, e ontem no jogo, quando mostrava a imagem, eu não fui no estádio, né? Mostrava a imagem do Cudê, ele pedia, obrigava os laterais a subir. Vai. Se você põe esses caras bons pra dentro e tem o Arana passando, justo, maravilhoso. Justo, maravilhoso. Mas tem um detalhe. Que tá me preocupando muito, inclusive, tá, torcedor do Atlético? O Atlético ainda tem sido muito vulnerável defensivamente. Quando o adversário rouba a bola, o Atlético tem sérias dificuldades. Por quê? Porque se os laterais se lançam muito, aí nós temos um problema ali atrás. Então, aí nós precisamos de um Edenilson mais efetivo. Ontem, um pouco antes do gol, porque é o seguinte, não dá para você chegar aqui e só ficar gritando aqui, bradando, pelo que você acerta, né? Antes do gol do Edenilson, eu escrevi no nosso grupo aqui. Falei, olha, tá um espantalho de novo, mal. E ele foi lá e fez o gol e tal. Mas eu posso dizer isso aqui, porque antes dele vir para o Atlético, eu já falava que eu acho ele um monstro de jogador, mas está muito longe do que ainda pode. Então, a minha preocupação está também na peça defensiva. O Atlético, quando o adversário rouba a bola, Thiago, é um Deus nos acuda, mesmo um adversário tão frágil quanto o Carabobo. E eu acho que o Atlético perde também muitas vezes a bola no setor ofensivo, HG. Mas não é por causa desse passe curto? Cara, por exemplo, o Dodô ontem, ele teve, pelo menos que eu contei, 4 tentativas pelo lado esquerdo, ali nesse primeiro tempo. Nas 4 tentativas, ele cruzou em cima do marcador. Em cima do marcador. Ele não fez nenhuma jogada diferente. Ele não tentou um drible, ele não tentou um passe curto, ele não tentou nada. Ele cruzou sempre em cima do marcador. Então, na lateral esquerda, eu acho que o Dodô não tem dado conta do que o técnico Tchatchoudé quer. Ele não tem dado conta. Então, aí é um ponto, pra mim, extremamente vulnerável. Até expõe o atleta, hoje, né? Eu fico até, cara, meio... É um pouco de decepção, porque eu imaginava que o Dodô pudesse render algo.
Eu achava que ele conseguiria jogar nesse esquema. E até o momento ele não tem conseguido. É claro, ele pode lá na frente ter um entendimento melhor desse estilo de jogo, mas até o momento ele não tem tido. Eu gostei ontem Mas daí você já começa a transferir um pouquinho pro treinador, né? É que insiste Porque no se atleta. tá todo mundo vendo isso e o treinador não toma uma atitude... De Não, repente, hoje- botar um jogador que hoje, faz melhor o papel. sinceramente, Ale, Hoje é ser até bom pro ofensivo, Dodô né? que isso aconteça. Hoje, Ale, sinceramente, a minha escolha seria pelo Rubens. Eu Também. também. Eu acho que isso isso não faz faz sentido sentido algum. unanimidade. Você escolheria o Rubens? Boa tarde. Boa tarde. Antes da temporada começar, eu verdade. falei a respeito que o Rubens, para ser justo, não por causa dos jogos, Aliás, acho que todo pela mundo aqui maneira falou. como Acho que ele todo mundo, terminou cara. Também, né? 2022. Tu também, né, Ale? Também, mas se ele não quiser, então ele faz o seguinte, Dodô, você fica, eu vou abrir um cara aqui pelo lado esquerdo. Que é. Não, o Paulinho, porra. Ou o Paulinho, Não, ou o Patrick, faz muito bem. eu vou falar, O Patrick faz muito bem ali. pelo menos do lado esquerdo, você pode ficar aqui, ó, E tem um Patrick, é verdade. pisa na linha aqui, porque o Dodô não vai. Então você segura o Dodô até para dar essa consistência no momento defensivo, porque os dois laterais vão embora. Aí você pega os três do meio, acima, à frente do Alan, eles gostam de jogar. É. Eles gostam de jogar. E aí você segura o Alan, um lateral e dois zagueiros. Tem Isso. pelo menos Ou 4 sabe- caras pra sabe ser que- resguardados. sabe Ou o que tá faz acontecendo? isso ou vai sacrificar o Edenilson. Por que que Ele tá matando ele. Então, Por que que fica tão vulnerável? Aliás, ontem a gente vai falar mais a respeito ainda. Ficou vulnerável porque o Atlético, depois dos 35, desligou todos os comandos, né, do jogo. Ficou, como se diz aí, na banguela. E aí o cara bobo, com um pouco de coragem, veio. Mas é muita gente para correr para trás. E não é todo mundo que corre do mesmo jeito para não trás é. no Atlético. Não é, e E eu aí, acho- muitas vezes, a gente viu até na construção, por exemplo, o Gemerson e o Lemos. Com o Alan encostando. O Alan se matou de correr Mas o ontem. Lemos dentro é de campo. muito bom, hein, cara. Cara, eu acho. Eu ainda Esses prefiro jogos esperar um muito pouco. Acho que ele fez uma partida. Sabe por quê? O segura. Lemos. Eu acho Não, que isso. Fez uma perda boa. Agora, muito bom, a gente tem que ver mais. não, Os jogos dele foram muito Não, bons. os sim, dois. mas o que eu acho é o seguinte: eu acho o Lemos tem uma coisa que me chama atenção. Eu acho interessante o zagueiro, que é elegante e tal, mas eu gosto do zagueiro. E aí, na hora que o Lemos for realmente testado, você pega um Palmeiras da vida, que é a correria do Rony, do Dudu, aí do próprio Hendrick, aí que a gente vai. Mas- Everton, mas aí até lá o Atlético pode ter encaixado. Não, gente, eu não estou dizendo que o Lemos seja ruim, não. Eu acho que é muito pouco. Eu não tenho ainda uma opinião formada sobre ele. Eu acho ele entrou bem nos dois jogos. Então, Mas tá eu- vendo como que a mas eu situação é fico por aí. cruel? Agora eu vou fazer o advogado diabo. Olha como que a situação é cruel. O Lemos fez 2 partidas e a gente já tá, o Lemos Não, a é o gente da- não, a gente vírgula. Não, a gente vírgula. Até porque vocês queriam o a gente Hever. vírgula, Até Thiago. porque Aí vocês é- dois queriam o Caseiro, Hever. aí- Caseiro. Onde vocês ficaram? Não, tem que ter o Aí- Hever, tem que ter o aí- Hever, tem que ter o então, Hever. mas- Aí aí o o melhor Paulo jogador do Henrique- time foi o Lemos. Não foi o Melhor melhor do do time, time. Não foi o Lemos. melhor do time. Não, Não esse foi o foi melhor do hora time. nenhuma. Hora nenhuma a gente falou mal do Lemos. Mas o Hever ia jogar mal aquele jogo, você acha? Não, acho que Não, não, eu mas acho que- melhor que o Lemos é muito difícil ele ter jogado. Ele jogar. boa, Hoje vários é. são, Hoje é. vários são. Hoje é. Contra o Hoje cara é. bobo é muito difícil jogar bem. cara, Aí eu tá acho. vendo? Como quer Puxa pegar o vida. recorte é cruel. O Paulo Henrique não teve 20 minutos e o Thiago já Foram matava o 84. Thiago ele aqui, Foram cara. 4 vezes isso aí que você falou. É, Foi mas 84 minutos e ele não só jogou que tem nada. o seguinte, não, só que tem o seguinte, O cara tropeçava na Paulo bola, Henrique, Sim, beleza. Se você olhar o currículo e o que ele fez Ok. antes de chegar ao Atlético, Ok, você vai HG. meter, meio que meter uma interrogação na cabeça. É a O Lemos mesma não, coisa. ele vai Então, peraí. rodar, Então vamos ter tal. calma pra Se falar você do viu o Maurício. Paulo Henrique uma vez no campo, você já... Não, mas peraí. Mas vamos ter calma para falar do Não, Maurício? eu tô tendo. Ô, eu calma. tô tendo. Ô, Elton, Só pra deixar Elton, bem claro. Assim, se o que você me cobra é coerência, eu tô sendo nos dois. Um com 84 minutos eu te disse que ele não prestava pro Atlético. Aliás, nem foi só eu que achei isso. O próprio Atlético achou isso, até tanto que ele que não saiu. negociou. Sim, ué. O outro com 90 e tantos, sei lá quantos minutos ele jogou no total, que eu não tenho um recorte aqui do tempo que ele jogou. Eu já acho que ele presta pro Atlético. Ele é um bom jogador. E eu, antes dele vir, eu falei que Você falou que eu era não uma traria, porque contratação ruim. pelo histórico dele, eu não traria Mas esse você não jogador. quer esperar um nível de histórico, o cara enfrentamento teve um pouquinho dificuldade, mais alto? Teve lesão. O meu porém com o Lemos não é a qualidade. Pra mim ele tem. E eu não acho que o cara, independentemente do adversário que ele enfrentar, ele vai mostrar a qualidade que ele tem. O meu ponto com o Lemos é a questão física. Ontem ele já saiu, e eu não sei se ele saiu. ele bem, sentiu, não, ele reclamou eu de dor não na sei se ele coxa. saiu com dor. Na dor na coxa, ele Esse foi o reclamou. problema dele na carreira dele, cara. Foi Mas- por isso que antes dele vir, eu falei aqui, eu ainda citei isso. Ele tinha jogado 5 partidas nos últimos 12 meses pelo Fenerbahçe. Por quê? Por causa de problemas físicos. Se ele não tiver problemas físicos, pra mim ele vai ser um bom zagueiro. Porque ele já mostrou que é um bom Eu zagueiro. prefiro um nível de enfrentamento. O Gemerson vinha sendo um jogador irregular. Ontem ele jogou bem. Porque eu acho que tem a ver Pouco também com o testado, adversário. Não, Ale. Hã? Ontem, pouco testado. É isso.
É o nível de enfrentamento. Daqui a pouco vai pegar um adversário mais forte, mesmo o Saravia, né? Que realmente tem atacado nesse esquema do Kudê. É importante que o cara ataque. Vai pegar um time que você precisa de marcação, aí talvez vocês sintam falta do Mariano. Então, assim, é bom a gente ter um pouquinho de... Você acha que o Saravia já é titular ou não? Eu acho que nesse momento ele é titular. Agora, se eu vou pegar um time do mesmo nível que o meu, e tem alguns aí no Campeonato Brasileiro, eu pensaria 2 vezes. Eu pensaria 2 vezes. Eu acho que escalaria o Mariano. O Mariano marca melhor do que ele. Sim. E ele ataca melhor que o Mas aí Mariano. ele precisaria mudar o esquema. Porque no esquema atual, do jeito que ele exige os laterais atacarem, o Mariano não vai dar conta. E aí é melhor que o Saravia. Acho que o Saravia fez uma partida abaixo do que jogou no Clássico contra o América. Concordo com mas Paulo. ele ataca, né? Sim, mas ontem ele não conseguiu achar um jeito de Não, atacar. não. E outra também coisa, achei que que uma coisa que eu acho que assim, igual o Paulinho falou da construção. Quando o Atlético fez aquela tabela rápida pelo meio, saiu o gol, o primeiro gol sai assim. Acho que o Atlético está insistindo muito na bola invertida longa e está faltando mais proximidade, por exemplo, exatamente para chamar essas tabelas curtas pelo meio. Se não tiver próximo, é só olhar. No lance do gol tá Edenilson, Paulinho e Hulk próximo. Gente, o lance do segundo gol também sai assim. Só que tá me preocupando muito, Thiago. É porque pega o Lemos, que joga pelo lado direito, ele tenta lançar na ponta esquerda. Pega o Gemerson, que joga pelo lado esquerdo, ele tenta lançar na ponta direita. Aí fica essa bola. Eu sei que o Guardiola, o Klopp, eles gostam disso. Mas, cara, tem que ter peça pra fazer isso. Aí fica esse tanto de bola lançada ao Léo, cara, ninguém consegue criar uma jogada. O time tem qualidade pra trocar passes, pra chegar ao ataque, fazer 1-2. Tanto é que quando fez 1-2, básico, saiu o gol. O primeiro gol do Hulk, mesmo que seja pelo alto, tem uma jogada de jogadores inteligentes com a bola. E eles estão próximos. E eles próximos. Não tem essa necessidade de ficar lançando a bola o tempo inteiro. Eu entendo que isso funciona lá fora. Eu vejo o time do Guardiola jogar assim, o Manchester City joga assim. O time do Klopp joga assim até mais do que o Manchester City. Mas não tem necessidade num time que não tem a qualidade que esses times têm. Não tem como fazer isso. É muito melhor usar 1-2. O Atlético tem qualidade para fazer isso. E tem qualidade para fazer isso durante o jogo. E outra coisa, né, Tio, na Premier League, a maioria das equipes marcam de forma pressionada. Então a primeira linha vai lá em cima. Então você tem muita gente do adversário aqui no seu campo, é muito interessante que essa bola esteja do outro lado. É muito interessante. Se você tem essa inversão com qualidade, você tem um bom domínio, maravilhoso. Você deixou no teu campo 4, 5 adversários. Aí ok. Pô, o cara bobo, ele não consegue nem pressionar. Linha baixa, a última linha de 5. E aí você vai botar Cadê a o bola espaço lá? pra bola entrar? Não tem. Mas sabe outra coisa que me preocupou? Só pra gente fechar essas preocupações com o Atlético, o nervosismo e a pilha que os jogadores entraram em determinado momento do jogo. O Hulk recebeu o cartão, o Edenilson recebeu o cartão, o Alan recebeu o cartão. Do Hulk exagerado, hein? Então, eu também A achei. expulsão também achei Eu bastante. achei também a expulsão bem exagerada. bem Então, assim, exagerado. foram Se cartões tudo é mas exagerado, aí- vira critério, né? Porque já tava amarelado. critério. Tudo bem, mas e a cotovelada. eu não acho que houve. É que eu Então, não mas gosto do eu- critério dele. Aí, Não, gente, mas peraí, houve um corte no supercílio. Você viu que ele chegou, mas quando ele assim, viu o HG. corte, ele foi lá e já... Porque ali, cara, pra acontecer o corte, tem que haver o golpe. Então ali, ele não tem esse negócio de medir a intensidade do golpe, não. Você pode Porque colocar ali assim, ele de deu... forma- Não foi assintosamente, não subiu e meteu. Mas ali bateu, subiu, aí cortou o supercílio, aí você viu que o árbitro veio, olhou, aí o Hulk mostrou pra ele já foi lá na hora e já Mas é meteu o possível cartão. cortar o supercílio em um lance que não seja de forma Mas deliberada. não foi o caso. Posso Ali, encostar, mas né? mas O ali supercílio o critério... Supercílio, só lembrando, o lugar mais sensível que a gente tem Não, na mas o face. critério Tem é lugar pra que é bem amarelar em sensível. lances como esse, ou até pra expulsar, dependendo se for muito assintoso. Eu não achei nem falta no lance. Ó, também dá achei atenção, hein? Aqui, ó. Vou dizer pra você, informação sobre o Alan. Proposta confirmada por ele no papo ontem com o Thiago Reis, na Rádio Itatiaia. Daqui a pouco o Thiago Fernandes tem mais informações e mais informações também sobre a venda da SAF, ou parte da venda da SAF do Cruzeiro, ao empresário Pedro Lourenço.